Cruzando as Conversas. Oferecimento: Associação dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros. Defendendo quem protege você. E Porto Color. Boa noite. Eu sou o Guilherme Macalossi e você está acompanhando aqui na RDC TV mais uma edição do Cruzando as Conversas, o seu programa de análises e debates, trazendo a perspectiva dos assuntos mais importantes do momento, através da opinião dos nossos convidados aqui no estúdio e também pelas ferramentas digitais, por videoconferência. O nosso programa é um oferecimento da Associação dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros, defendendo quem protege você. E de Porto Color, soluções gráficas. A Porto Color atende pelo WhatsApp e você pode ter os serviços da Porto Color na sua casa. Nos acompanhe pelos canais 24 e 524 da Claro Net TV e também pelas redes sociais, @RDCTV Digital em todas as plataformas. E também pelo podcast, que você encontra no Spotify, no Google Podcast e nos demais agregadores. Inclusive no nosso site rdctv.com.br, clique na aba podcast e acesse a íntegra do nosso programa. O Cruzando as Conversas de hoje abre falando da PEC do teto de gastos, que está sendo tratada na Assembleia Legislativa conjuntamente a outras ações importantíssimas e que visam equalizar, diminuir o gasto público, racionalizar a máquina. O deputado Fábio Ossmann comemorou essa semana a aprovação na Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia, a PEC do 12º, que é uma ferramenta fundamental. Ele tem falado sobre isso e é um assunto antigo, porque o governador Sartori tentou enfrentar o 12º e foi derrotado pelo corporativismo, né? Foi derrotado pelo corporativismo. Corporativismo dos militares, corporativismo do Ministério Público e corporativismo do Poder Judiciário, principalmente do Poder Judiciário. Peço desculpas aqui aos militares pela menção indevida, não tem nada a ver com eles. O 12º, ele é uma divisão de receitas orçamentárias, porque afinal de contas a conta dos três poderes, quem paga é o cidadão. Então você faz uma previsão orçamentária e daí com isso você reparte o butim do dinheiro público entre o executivo, o legislativo e o judiciário. Cada poder tem autonomia orçamentária. É correto que tenha. Mas a autonomia orçamentária, ou seja, a possibilidade de fazer a destinação dos recursos que lhes são de direito, não significa que o repasse desses recursos deva obedecer uma antilógica econômica, como é o que acontece. Então, o governador Sartori, muito corajoso, apresentou um projeto de alteração do 12º para vinculá-lo à receita realizada, porque o orçamento é uma peça fictícia com base em receitas que muitas vezes não se cumprem. E a arrecadação é o que de fato nós temos. Ele enfrentou isso, apresentou o projeto, mas é óbvio, as forças corporativistas de parte do funcionalismo público foram para cima do governo do Estado. E eu não estou falando de professor e policial, estou falando de magistrados que recebem muito bem e que recebem em dia, né? Salários gordos. Ah, mas eles merecem receber? Claro que merecem. Mas comparem eles com os professores, com os policiais, os servidores do executivo, que finalmente tiveram a volta à normalidade do pagamento dos seus salários. Até quando? Não sei. Mas o fato é que durante mais de 50 meses ganharam parcelado. Tiveram que contrair empréstimo para 13º. E é claro, o Estado não bancou os juros do empréstimo, né? Então, enquanto você tinha os funcionários do Executivo ganhando dessa forma, os funcionários do Legislativo e os funcionários do Judiciário ganhavam em dia. E o dinheiro vindo da mesma fonte, dos contribuintes gaúchos, dos pagadores de impostos gaúchos. Mas quem disse que esses dois nacos do funcionalismo público estão dispostos a contribuir? Não estavam. Não estavam. E daí os parlamentares foram pressionados, inclusive recebendo mensagens. Quem não lembra disso? Tinha gente do Tribunal de Justiça dentro
dentro do plenário da Assembleia, fazendo lobby em favor dos seus próprios interesses. O governador Eduardo Leite assumiu como uma plataforma reformista. Em parte, ele colocou ela para debate público, principalmente no ano de 2019. Dá para ressaltar a questão envolvendo as privatizações, que também foram alvo de enfrentamento por parte do governo Sartori, né? E o governador Eduardo Leite, nós temos que lembrar sempre, fez com que o PSDB votasse contra. Já poderia ter resolvido isso também. Mas tudo bem, é passado. O fato é que no ano de 2019 ele enfrentou a questão, apresentou um projeto de reforma administrativa que fez efeito, inclusive, já diminuiu a despesa um pouquinho, mas não importa. O sinal é importante. Então, em 2019, o governador fez um monte de coisa. 2020 ficou devendo. Principalmente por causa do projeto de reforma tributária, que foi lamentável. E agora ele tenta reapresentar embutida na questão da majoração das alíquotas, né, que vai ser votado na semana que vem na Assembleia Legislativa. Então, vários elementos ali que estavam na reforma tributária que foram retirados porque não encontrou substância na Assembleia para que se votasse, e daí se deu um jeito de se reapresentar, só que agora através de projetos individuais, sem aquela unificação que se chama de reforma, projeto unitário. Né, governador? Bem, mas isso é outro assunto. Nós estamos falando da PEC do teto e do duodécimo. O governador Eduardo Leite deveria apresentar ele, por iniciativa própria, um projeto de duodécimo. Mas não foi feito. Partiu do parlamento. Mais especificamente da Comissão Especial contra os Privilégios, a Frente Parlamentar contra os Privilégios. Tem vários parlamentares, muitos deles frequentadores aqui do Cruzando as Conversas. Atitude meritória. Mas o governador deveria abraçar a causa, porque, obviamente, o poder do Palácio Piratini vai estimular outros parlamentares que talvez não tenham aderido ainda a defender isso, que é importante. E, ao mesmo tempo, além do duodécimo, porque a plataforma reformista, ela é uma plataforma reformista desde que o Estado se reforme sem prejudicar a sociedade. O Estado se dê conta do seu tamanho, da sua inoperância, da sua incapacidade, da sua incompetência e busque a racionalização. Não repasse o prejuízo para o cidadão que já está esgotado nas suas finanças. Então, a plataforma reformista não é aumentar tributo. A plataforma reformista é vender estatal, é apresentar reforma administrativa, é enfrentar privilégio. E isso é a reforma administrativa que todos querem. Isso é a plataforma reformista que todos desejam. Pelo menos a plataforma reformista que a maior parte dos gaúchos votou, não apenas agora no governo Eduardo Leite, mas também no governo Sartori. Então, o governador deveria abraçar o duodécimo e deveria abraçar a PEC do teto. Sim, o Rio Grande do Sul precisa de um teto de gastos. Como o Brasil também precisa. O teto de gastos cria um guarda-chuva. Claro, ele não congela o aumento das despesas, mas ele traz um pouco de seriedade à coisa. Não fica o Deus dará. E, obviamente, com um instrumento, uma ferramenta fiscal de autocontrole do Estado, você permite que o Estado crie condições para investimento. No caso da União, a PEC do teto de gastos permitiu que se baixasse a taxa de juros. Com a taxa de juros mais baixa, se permitiu diminuir o gasto com a dívida. Com a diminuição do gasto com a dívida, se permitiu a economia. E com a economia, se permitiu investir no momento de crise, como nós estamos vendo. Então, a PEC do teto de gastos, espero que seja mantida em nível federal, tem que ser replicada no estado do Rio Grande do Sul. Porque o que tem se visto ao longo dos últimos anos? À medida que você tem aumento de impostos, você tem aumento de gastos. Ora, mas o aumento de gastos não pode se seguir um aumento de impostos, porque o aumento de impostos foi dito, era para resolver o problema do buraco financeiro entre uma coisa e outra. Então, governador, abandone a ideia de aumentar tributo e abrace a causa que vai contar com o apoio da integralidade da sua base e da maior parte dos gaúchos.
que querem um Estado mais enxuto. Não querem um Estado inexistente, querem um Estado mais enxuto, mais efetivo, mais participativo na solução, não na criação de problemas. E é isso. Nós vamos voltar a tratar desse assunto na próxima semana aqui no programa, recebendo parlamentares, porque nós vamos falar sobre a votação das alíquotas de ICMS, que é um assunto bastante polêmico, né? Bastante polêmico. Muito bem. Dar as boas-vindas aos meus convidados de hoje aqui no programa. Nós vamos falar sobre internacionalização dos municípios. Nós estamos com uma pauta bem municipalista essa semana. Nós tivemos aí o Jairo Jorge na segunda-feira, ontem nós tivemos o Marco Alba e o Pozobon lá de Santa Maria. Hoje nós temos aqui no programa o prefeito Daisson Maciel da Silva, de Santo Antônio da Patrulha. Prefeito Daisson, prazer recebê-lo de novo aqui no programa. Boa noite. Boa noite, Guilherme Macalossi. Boa noite ao César Redel também, que participará desse debate. Boa noite ao nosso querido e estimado jornalista Armando Burdi. Boa noite aos nossos internautas, né? Então, prazer, Santo Antônio, estar no teu programa e aproveito para dizer que as tuas colocações iniciais, quem está no comando de um município, foram extremamente oportunas, né? Porque obrigado, prefeito. A tendência é sempre a despesa crescer mais do que a receita, né? Então, te parabenizo pelo teu comentário. E saímos daqui já um pouco mais expertos, né, em relação a essas colocações, porque os municípios estão um pouco distantes, às vezes, da capital, né? E essas discussões da Assembleia nem sempre são muito abertas, né? E ainda tu, mais como nesse jornalista... momento de pandemia, né? Ainda mais nesse momento de pandemia. É, no momento de pandemia, né? É. Mas é um prazer muito grande, né? Então, estamos aqui representando o município de Santo Antônio da Patrulha. Prefeito, deixa eu lhe perguntar antes de passar para o César. Sobre essa questão do ICMS, eu não posso deixar de questioná-lo. Há um impacto evidente se não mantiver as alíquotas majoradas. Dá para trabalhar com a possibilidade disso não acontecer? Porque, pelo que eu tenho sondado os parlamentares na Assembleia, vai ser difícil aprovar o texto. Até porque o governador se elegeu dizendo que era por 2 anos. E agora ele quer por mais 4. 2 anos finais dele e os próximos 2 do próximo governador. Não vai ser fácil de passar o texto, não. Já sentia isso na própria reforma tributária, né? Que era uma forma de fazer essa compensação e esse compromisso do nosso governador Eduardo Leite com a nossa população. Ele não teve a felicidade, não logrou êxito nessa negociação e a alternativa que lhe cabe é exatamente manter as alíquotas, né, tal qual estavam existindo. E mesmo assim, com a manutenção das alíquotas, posso assegurar que a arrecadação de ICMS ela não avançou em nada, né, nesse sentido. Então, se os municípios tiverem em suma, essa perda de receita, né, de 1%, 18% passar para 17%, isso vai, né, se fazer presente nas contas públicas. E a projeção que a FAMURS fez para os próximos 4 anos, ou seja, a gestão 2021, 2024, o Santo Antônio da Patrulha vai ter queda na arrecadação no que se refere ao tributo ICMS. Da mesma forma, e isso acho que ainda é o pior, em nível nacional, a arrecadação do Fundo de Participação dos Municípios, que é uma alavancagem também em termos de receita para os municípios, ele está em queda bem maior que o ICMS. Então, a questão não é só o Estado do Rio Grande do Sul, também essa questão tem que se resolver em nível do Congresso Nacional, né, fazendo com que realmente as prefeituras tenham, né, sob o ponto de vista do seu orçamento, uma questão pelo menos não tão polêmica. Então, os futuros gestores é que vão enfrentar isso. E a atual presidência da FAMURS, tomo a liberdade de dizer isso, está pesquisando essa questão junto aos demais municípios, né, qual é a posição do município em relação à manutenção das alíquotas. E eu não tendo, né, o outro caminho e não fiz o sucessor, eu não queria levar a pecha de que, né, não votando favorável, eu estaria já de saída, né, desfavorecendo o governo que assume. Então, eu votei favorável à manutenção das alíquotas em decorrência da experiência que tenho, né, ao longo destes 4 anos de gestão, no período 2017 a 2020. Mas se tiver uma solução alternativa, e aí eu passo a concordar contigo, Guilherme Macalossi,
é bem melhor do que realmente botar essa carga tributária em cima dos nossos empresários, ou seja, do setor produtivo da economia gaúcha, né? Na verdade, quem paga, né, é aquele que gera emprego, é aquele que está desempregando em função da própria pandemia, e essa carga tributária realmente é elevada. Mas os municípios dependem de uma solução. Talvez a solução melhor é o que tu falasse, né, separando no sentido de que haja, por parte da nossa Assembleia Legislativa, a melhor intermediação e a melhor solução para que a arrecadação de ICMS retorne ao patamar que pelo menos tínhamos, né? E que haja, sim, a contenção da despesa, e aí sim entra aquilo que tu falou, né? O corporativismo é muito forte e às vezes acaba, né, tu não tendo, né? Felizmente, em nível nacional, nós temos aí uma PEC, né, que definiu, né, que não haja mais concurso público e durante o ano 2021 os salários ficariam congelados, né, as gratificações não ficam mais incorporadas. Foi um passo, acho que fundamental nesse sentido, tentando fazer um equilíbrio melhor, né, entre a receita e a despesa. Muito bem. Prefeito, só ressaltar que ontem, quando nós conversamos com o prefeito Marco Alba e com o prefeito Pozzobon, nós vimos aí que não há um consenso entre prefeitos em relação à questão do ICMS. Pozzobon, por exemplo, é a favor do mantenimento das alíquotas. O Marco Alba deu indicativos de que é contrário. Não é uma posição fácil, né? E apesar de eu discordar do mantenimento, reconheço que o impacto vai ser grande e não demonizo quem defende a forma como está posta aí a legislação tributária dos estados. De qualquer forma, é bom ouvi-lo, né, prefeito? Infelizmente, a gente tem que pensar muito no município no que se refere à sua arrecadação. É isso aí. Os dois prefeitos que tu falasse, o de Santa Maria, o Pozzebon, ele continua no mandato, portanto, ele sabe o quanto é importante ter o CMS, que já está reduzido, que ele tem nesse momento. E o prefeito Marco Alba, ele sai da gestão, mas fez o sucessor. Isso. Então, ele fez o sucessor. Então, ele realmente deixa o sucessor aí agora ter que examinar outras fontes de receita que não sejam o ICMS da forma que ele tinha antes. Mandar um abraço aqui para Kátia Magalhães, que nos acompanha do Rio de Janeiro. Ela diz que sim, é necessário esse conjunto de reformas, não apenas para o Rio Grande do Sul, mas para os demais estados quebrados. A exemplo do meu Rio de Janeiro. Aqui nossas contas não fecham e não escuto as autoridades falarem em reforma previdenciária e administrativa nem no âmbito da cidade, nem no âmbito do estado. Acompanho o seu trabalho desde o Brasil Paralelo e continuo a te seguir aqui na Gazeta do Povo. Temos que mudar a mentalidade brasileira de simpatia a gastos públicos e de tolerância à corrupção. Criei um canal no YouTube para disseminar ideias liberais e agora me filiei ao Novo para me tornar mais atuante nessa luta contra estruturas arcaicas. Parabéns pelo trabalho e siga em frente. Obrigado, Kátia. Parabéns aí pela militância política no Novo ou em qualquer partido. E também pelo canal no YouTube. Espero que faça sucesso e fico muito feliz de contar com a tua audiência. Quanto aos administradores aí do Rio de Janeiro, eles não falam de reformas porque eles ficam mais preocupados com a questão penal, sabe? Porque lá no Rio de Janeiro, ó, o sujeito é conduzido do palácio para a cadeia. César Redel, meu querido amigo, consultor em relações exteriores, professor, seja muito bem-vindo, boa noite. Boa noite, Macalossi, boa noite, prefeito Daisson, jornalista Armando Burdi, boa noite, Ana Paula, nossa diretora executiva que está aqui nos bastidores nos acompanhando também, e a todos os telespectadores da RDC TV. É um prazer estar aqui retornando mais uma vez o teu programa, Macalossi. Muito bem. Nós daqui a pouco vamos ter também a participação do nosso querido jornalista, comentarista de política da RDC, o Armando Burdi. Eu vou botar meu ponto aqui que caiu. Eu não consigo ouvir a produção, como eu não podia ficar sem, coloquei ao vivo mesmo, porque programa ao vivo é assim. Daqui a pouco teremos a participação do jornalista Armando Burdi aqui conosco, assim que ele estiver online, ele entra na nossa conversa. Eu vou começar pelo César, falando sobre internacionalização dos municípios, que me parece um conceito pouco conhecido. É claro, tem aí grandes metrópoles que são internacionais, São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre em menor escala, mas as capitais são mais internacionais e daí você
tem cases, como Balneário Camboriú, Gramado, Canela, Bento Gonçalves, mas as exceções dizem respeito também ao que é corrente, o que é o usual. E, usualmente, não há uma penetração internacional dos municípios. Como é que funciona isso? Como é que vocês trabalham em cima dessa questão? Qual que é a perspectiva para os pequenos municípios, principalmente, César? Eu sei que dá para falar de todos, mas vamos falar dos pequenos, principalmente. Pois é, Macalossi. Na verdade, essa dimensão internacional, de articulação internacional do município, ela é uma questão que passa a ser ainda mais estratégica neste momento de retomada da pandemia por quais os municípios deverão passar. A abertura de possibilidades, de oportunidades internacionais é uma dimensão, portanto, que passa a ser muito relevante para ajudar o município a sair dessa situação e não depender exclusivamente dos recursos internos, domésticos, que na maior parte das vezes já são mais escassos, né? Antes de adentrar exclusivamente no Instituto da Internacionalização do município, é importante dizer, a partir do marco legal, né, da estrutura jurídica, da possibilidade de atuação dos municípios, das cidades, né? A nossa Constituição Federal, de 88, ela deixa muito claro no seu artigo 86 aquilo que é de competência privativa da Presidência da República, né? Aqui a gente enfoca principalmente nos incisos 6º e 7º, né? Inciso 6º, né? Cabe privativamente ao Presidente da República relacionar-se com outros estados nacionais soberanos, né? E também a acreditação diplomática. O inciso 7º, cabe privativamente ao Presidente da República assinar tratados, convenções e atos internacionais. Todos esses institutos já conhecidos do direito internacional público, da relação entre Estados. Tudo aquilo que foge dessa competência privativa do Presidente da República, os municípios podem possuir uma atuação internacional, né? Como a gente falava anteriormente, esta articulação internacional, ela vem justamente no momento que os municípios precisam ainda mais ter uma estratégia definida, né? E ela representa também, enseja um debate do próprio desenvolvimento do estado do Rio Grande do Sul, né? Ou seja, aquilo, ou nós adotamos uma estratégia vertical ou horizontal, né? A partir das vocações municipais, das vocações das macro-regiões do estado, né? E a internacionalização do município, também conhecida como paradiplomacia, é toda aquela articulação dos entes subnacionais, né? Os entes subnacionais, a gente fala dos estados da federação e dos municípios, né? Mas que tipo de ação um município pode adotar, né, como uma questão estratégica, né? Primeira questão, importante dizer, né? Os acordos bilaterais. Acordos que o município pode firmar com organismos internacionais, com cidades, com outras cidades do mundo que guardam algum tipo de similaridade, né? Isso já é conhecido no Instituto das Cidades Irmãs, né? Sister Cities, né? Os acordos... Foi muito comum, uma época, ali na região da Serra, os chamados gemeládios. Sim. Farroupilha fez um gemeládio com uma cidade italiana. São as cidades gêmeas, mas eu devo dizer, César, que, por exemplo, em termos de Farroupilha, eu não vi muito avanço, talvez porque as pessoas não saibam o que fazer. Sim. Claro que existem possibilidades do que fazer, mas no início parecia mais um turismo entre os administradores das duas cidades. Ia lá, visitava, tirava uma fotinho, tomava um vinho, comia um salgadinho, né, um queijo e tal, e ficava nisso. Quando o que se busca numa situação dessas é parceria econômica, desenvolvimento, turismo, ou seja, uma coisa mais efetiva. A experiência que eu tive diretamente com gemelágios, eu devo dizer, foi muito aquém daquilo que se criou de expectativa, né? Qual que é o diferencial aí? Tem um diferencial? Perfeito. Essa sua pergunta, Macalossi, ela é muito importante porque ela revela uma faceta interessante.
nada adianta para um município, para uma cidade, seja ela grande, seja ela pequena, ter algum tipo de evidência de articulação internacional, como os acordos de cidades irmãs que tu está citando, né? Sem que por detrás disso haja uma estratégia. De nada adianta você ter essas evidências, né? Sem que por detrás disso nós tenhamos uma estratégia concreta que mire o desenvolvimento, né? Que é o que a gente vai ver justamente com o case aí de Santo Antônio da Patrulha. Depois nós vamos poder explorar mais o case, mas resumindo, né, já de antemão, né, o município de Santo Antônio da Patrulha é um município que tem uma posição geográfica estratégica, porque ele está entre a região metropolitana, entre a Serra, entre a região do Paranhana, entre o litoral, né? Isso lhe dá uma característica estratégica, né? No nosso diagnóstico no município de Santo Antônio da Patrulha, que é um diagnóstico preciso, minucioso, né? Nós identificamos que o município possui uma interação comercial internacional significativa, inclusive com o continente africano. Se a gente pega a cadeia produtiva, a cadeia produtiva do arroz, a cadeia produtiva da indústria metal-mecânica, que são duas cadeias importantes do município, a maior relação dessas cadeias se dá com o continente africano. Portanto, qual é a nossa estratégia principal? Bom, Santo Antônio terá que colocar o seu pé, digamos assim, primeiramente no continente africano, para que ela possa, em grande medida, né, intensificar a sua relação comercial. Então, são questões concretas, Macalossi. Intensificar a sua relação comercial, intensificar o debate, e isso o prefeito Daisson pode falar depois com mais propriedade, da indústria do pescado, né? Intensificar as relações da educação, principalmente do ensino superior, né? Então, Santo Antônio já começa a colocar um pezinho na África, no país São Tomé e Príncipe, né? Com a capital São Tomé. A capital é um país que fala o idioma português, né? Então, o prefeito poderá mostrar ali depois o documento que foi redigido, né, de um acordo de geminação com São Tomé, a capital, mas focado exclusivamente em questões concretas, em questões tangíveis, de intensificação do comércio, principalmente do arroz, né, da indústria metal-mecânica, né? Mas isso pode entrar logo em seguida, só para encerrar o raciocínio dessa possibilidade de articulação internacional, Macalossi. Então, os acordos bilaterais representam o primeiro momento, né? Depois nós temos os acordos multilaterais, as cidades, os municípios podem participar daquelas famosas redes de cidades, né? Pode participar de projetos com vários players, né? Nós temos também o aspecto que é muito caro também para o município de Santo Antônio da Patrulha, que é a atração de investimento externo, né? O município tem ali algumas vantagens, a questão logística de ser um hub integrador entre várias regiões, ter uma malha rodoviária muito boa, é o freeway, né? Com acesso ao Porto de Rio Grande sem muita dificuldade, né? Então, a atração de investimento acaba sendo outro ponto dessa articulação internacional, a participação em projetos internacionais, a captação de recursos reembolsáveis, né, com o aval do Senado Federal, que é o que determina a Constituição Federal, e dos recursos também não reembolsáveis, né, que podem ser aí uma das molas propulsoras deste desenvolvimento tão necessário na retomada da pandemia, tirando o município, né, de ser refém do recurso interno, trazendo essa possibilidade. Claro que isso são etapas que nós vamos fazendo dentro de um projeto, né? A gente faz um diagnóstico muito preciso, minucioso do município. A partir desse diagnóstico... Vi essa. Você viu, né? Estava acompanhando aqui agora enquanto tu falava. A gente monta um perfil internacional, tem que ser um perfil bilíngue, que é a forma com que o município irá se vender, né? E não é algo que vai focar exclusivamente, por exemplo, no turismo ou na cultura. Não pode ser entendido como uma peça turística, mas como uma peça de desenvolvimento, da possibilidade de desenvolvimento do município, né? Eu vi aqui, inclusive, a sessão de acordos bilaterais.
como, por exemplo, uma coisa que eu achei interessante, memorandos de entendimento com cidades para troca de boas práticas de gestão pública, ou seja, importar legislação que tenha dado certo no exterior, que tenha resultado em avanços institucionais, promoção comercial recíproca, quer dizer, fica além daquela bolha. Sim, sim. Aquela bolha que eu mencionei aqui antes do gemelágio. Porque você veja o seguinte, né, Macalossi? A gente pode até pegar Porto Alegre como exemplo. Porto Alegre possui várias evidências de acordos de geminação, mas falta uma estratégia por detrás, uma estratégia que seja indutora da busca do investimento externo, de atração de recursos internacionais, uma estratégia que seja disseminada para a governança pública e privada, que envolva as cadeias produtivas, né, a educação, né, as pessoas. Né? Esse projeto de internacionalização do município é um projeto que visa atender a sociedade inteira. Como no caso de Santo Antônio, a sociedade patrulhense inteira se beneficiará, né, dessa visão muito mais concreta de acordos que tragam resultados e de um projeto que possua objetivos claros que a gente possa disseminar. E eu, com certeza, o prefeito Daisson vai falar um pouquinho das experiências já de algumas reuniões, né, com o país São Tomé e Príncipe, a capital de São Tomé. Né? Antes de passar para o prefeito, eu gostaria de dar as boas-vindas ao meu colega, o nosso querido Armando Burdi, que já está online conosco. Armando, bem-vindo, boa noite. Boa noite, Guilherme. Boa noite, professor César Ruedo. Boa noite, prefeito Daisson Maciel da Silva. E boa noite a todos os que acompanham o programa da RDC. Teremos hoje, Guilherme, e a todos que nos acompanham, com toda a certeza, uma aula de como enfrentar a crise e como sair da crise, através do conhecimento, da competência, do planejamento, do escritório do professor César Ruedo. Quando eu tomei conhecimento do conteúdo desenvolvido, das estratégias que oferece, eu fiquei muito animado. Acho que deve... De que travou, continua aí, volta com o Armando. E já está prestando em Santo Antônio da Patrulha, porque o prefeito Daisson Maciel da Silva teve sensibilidade e discernimento para saber que passaria a contar com um instrumento muito valioso de aproximação neste mundo globalizado, onde há recursos disponíveis. Importante é saber como se aproximar desses recursos que estão disponíveis. Então, eu serei um aluno muito atento a tudo quanto vai ser desdobrado e terei a honra e o prazer de participar desta conversa. Aliás, deixa eu aproveitar, Armando, se tu quiser formular alguma pergunta para o prefeito, ia falar agora, em relação à questão da internacionalização do município, fica aí a palavra contigo. Eu ia questioná-lo, mas cedo a você, pode falar. Eu vou apenas rememorar 2 ou 3 fatos. Primeiro que os cofres públicos do Brasil estão depauperados. O governo federal deve 4 trilhões e 800 bilhões de reais, paga juros altíssimos, e isso que o juros está baixo. Imagina, o juros esteve em 40%, hoje corresponde a 5% daqueles 40%. Imagina se nós tivéssemos os juros altos. Mesmo assim, os estados, ao longo de décadas e décadas, foram perdendo a capacidade de armazenar recursos. Hoje tem dívidas brutais. Eu vou citar o caso do Rio Grande do Sul, que tu muito bem citaste no início, Guilherme. Essa discussão sobre o ICMS não é uma questão do momento, evidentemente que não é. O abacaxi estoura no colo do atual governo. Exato. Referir-se ao 13º salário. Eu lembro que no primeiro ano do governo Rigoto, quando a Secretaria da Fazenda teve que recorrer ao empréstimo do Banco do Estado do Rio Grande do Sul, que prontamente atendeu a solicitação, eu perguntei quanto é que o governo pagaria de juro para poder antecipar
pagamento do 13º ao funcionalismo, que é uma prestação indiscutível, né? É um direito dos funcionários, é um dever pagar. Naquele ano, 60 bilhões de reais. 60 bilhões de reais. Só de juros. Quer dizer, não dá, né? Não dá. O valor é... Desculpe, falei em bilhões. 60 milhões de reais. 60 milhões de reais. Milhões de bilhões, às vezes confunde. 60 milhões de reais. Então, nós estamos falando de um Estado que deve 100 bilhões de reais. Esse é o resumo, esta é a fotografia, é a radiografia da nossa situação. Nós estamos devendo 100 bilhões de reais. Somam-se a dívida com o governo federal, somam-se os precatórios, depósitos judiciais, caixa único, dívidas com terceiros. Esse é o nosso quadro. 100 bilhões. Quanto é que arrecadamos por ano? 40, 42. Então, o que nós devemos corresponde a 2,5 vezes, 2 arrecadações e meia por ano, anuais. Então, não dá mais para empurrar com a barriga. O funcionalismo tem todo o direito de reclamar, mas algumas lideranças precisam também entender que às vezes chega num limite, né? Esgaçou. Então não adianta ficar protestando de frente ao Palácio Piratini, porque eu, que acompanho há um bom tempo já, gestões e gestões, nunca vi governador não querer pagar bem o funcionalismo. Nunca vi. Paga é porque não tem, e nós não temos mesmo. A previsão inicial deste ano era de um déficit de 8 bilhões, nós vamos a 13. É uma situação muito difícil, muito delicada, que exige uma cirurgia, coragem, cirurgia. As medidas que o governador está anunciando, está tomando, são medidas drásticas, fora do molde tradicional de empurrar com a barriga, e eu acho que elas ainda não serão suficientes para tapar os vários furos do casco do navio. Então, basicamente é isso. Agora, muito bem. O que eu estranho é que a representação dos estados no Congresso Nacional, sejam senadores, sejam deputados federais, senadores e deputados federais, calam-se diante de um problema histórico que é a má distribuição do bolo tributário. A União fica com a maior parte, lá, 50%, quase 60%. Os estados ficam com 30%, e aos municípios, para os prefeitos, a quem cabe a prestação de serviços básicos, o restinho. Não há coragem, não há decisão, não há ímpeto. Parece que os parlamentares chegam lá e tornam-se parlamentares brasilienses. Parece que esquecem as necessidades dos estados que eles representam. Então, eu não quero me alongar, mas eu quero apenas enfatizar. A situação financeira é muito, mas muito difícil. Tem que ter coragem para se candidatar e para enfrentar. Não vai se resolver de um ano para o outro, isso levará muito tempo, mas a Assembleia Legislativa tem que ter sensibilidade para, passo a passo, ir superando os vários obstáculos que levam a essa situação de falência da Secretaria da Fazenda. E para encerrar, em março, no primeiro mês, na primeira entrevista coletiva do governo Sartori, eu olhei, e já contei isso aqui no programa, eu vou apenas repetir. Eu olhei o orçamento que estava sendo exposto pelo secretário Giovanni Feltz e perguntei, mas onde é que está a rubrica de investimentos? E, constrangidamente, a resposta foi que não havia recursos para investimentos. Então, esse é o nosso cenário. E por isso que a busca, através de quem conhece, como o professor César,
os meandros, os locais onde podem ser captados recursos para os municípios e até para o Estado, por que não? É uma medida absolutamente necessária, indispensável e inadiável. Liquidez do mundo, isso é indiscutível. Com bons projetos e a demonstração da competência, seriedade e honestidade dos administradores, o dinheiro vem. E eu acho que esse assunto, e de uma forma muito oportuna e muito adequada, o programa de hoje está abordando. Muito bem. O Armando disse que ia ouvir como um bom aluno, mas nós é que o ouvimos como bons alunos. Professor Redel aqui começou falando sobre a questão da internacionalização dos municípios. O Armando pinçou aí novamente a abertura do meu comentário, que tem relação com isso que nós estamos falando, porque é a falta de possibilidades internas que também leva os municípios a criarem, a gerirem as suas estruturas de forma dinâmica, de forma inventiva, e ir para o mercado exterior é uma dessas alternativas. Então, agora nós vamos unir isso tudo com a experiência das ações. Prefeito, o que tem sido feito especificamente lá em Santo Antônio da Patrulha? Guilherme, na verdade, nós, prefeitos, né, de cidades pequenas, Santo Antônio tem uma população aproximada de 43 mil habitantes, sabemos que tem mais e prefeito, a infelicidade... O senhor olha na câmera do meio. E a infelicidade, isso. E a infelicidade da pandemia fez com que o censo do IBGE parasse no caminho, né? Então, ainda, né, temos a certeza absoluta que uma população aproximada de mais 1.400 habitantes, nós saímos de 1,8 no nosso índice de FPM e vamos para 2, né? Mas temos que conviver com isso. E a pandemia está motivando a todos os prefeitos, né, a busca de recursos externos. E hoje se dá através de estar com o pires na mão e se dirigindo ao Congresso Nacional, né, onde as emendas impositivas dos deputados têm auxiliado muito os municípios e com isso a gente consegue ainda fazer algum investimento ou a prestação de serviços à nossa população, não contando com o orçamento do município. É fácil fazer uma conta, né, do orçamento municipal. Gasto de pessoal, né, em torno de 50%, portanto, da arrecadação, 50% com a despesa de pessoal. Obrigatoriamente, 25% na educação, né, já vai para 75%. E obrigatoriamente também 15% em saúde. E não tem município que consiga prestar o serviço de saúde à sua população com 15% do orçamento. Nós estamos lá em Santo Antônio gastando em torno de 22%. Né? Então, se somar esses 50 mais 25 mais 22, dá 97% de despesa fixa, sim, não contando, né, as despesas correntes. O pagamento total, da água, da luz, enfim, a recuperação de prédios, manutenção de máquinas, veículos. Então, é impossível fazer a gestão não tendo essa arrecadação externa. E eu me batia muito, né, porque essa arrecadação externa no nosso país, ela também está fragilizada devido aos resultados e consequências da própria economia que vive o nosso país. E o Armando abordou isso de uma forma muito sensata e trazendo isso para o nosso Rio Grande do Sul. Então, eu estava à procura, né, de um órgão, né, um setor, enfim, que pudesse fazer essa relação internacional e a gente buscar recursos também internacionais para isso, né? E tivemos a felicidade, e o Armando Burdi é o nosso padrinho, né? Ele citou, né, exatamente essa consultoria internacional, está aqui o seu presidente, o César Redel, e que é nosso comentarista. E é comentarista também, né? E está nos dando esse auxílio e fazendo uma relação muito mais diplomática. Os municípios não têm condição de fazer essa relação diplomática tão próxima, né? Isso. Porque tudo é tão distante. E, ao mesmo tempo, técnica. E eu te cumprimento pela visão que tu falaste. Geralmente, os municípios pensam em ter uma relação internacional mais voltada à questão do turismo. Ir para lá e ter alguém de lá aqui, né? E nunca a relação comercial,
né, ela ficaria, sob o ponto de vista do setor produtivo, incluída nesse setor. E esta pesquisa da relação de Santo Antônio com o mundo se deu através, né, da consultoria. Onde é que nós vendemos nossos produtos, onde é que a gente pode realmente ter essa relação mais próxima sob o ponto de vista comercial. E para mim, por exemplo, foi surpresa que o setor do arroz, que é um setor muito alavancado na nossa cidade de Santo Antônio da Patrulha, nós temos o arroz de melhor qualidade sob o ponto de vista nutritivo, e esta relação se dá até pela proximidade com o mar, e isso fez com que Santo Antônio, né, fosse, para mim, descoberto no mundo com essa relação. E somos também muito fortes na área metal-mecânica, que são produtos que eles absorvem. E aí, por sua vez, também descobrimos que eles são muito fortes, São Tomé Príncipe e a sua capital, São Tomé, com a relação do pescado. E nós estamos implantando em Santo Antônio uma unidade de filetamento, será a única unidade aqui do Rio Grande do Sul a funcionar, onde também a agricultura passa a ser fortalecida através dos pequenos produtores que hoje temos, com essa alavancagem, podendo trazer essa experiência não só para os eventuais futuros, né, produtores de peixe, né, de pescado em Santo Antônio da Patrulha, mas também a nossa produção litorânea, porque num primeiro momento essa unidade de filetamento também, né, terá a finalidade de trazer o pescado do litoral e de industrializar em Santo Antônio da Patrulha. O que hoje acontece, né, a venda desse peixe se dá de forma muito sazonal, principalmente na questão da Semana Santa, né? E os produtores têm o peixe ao longo do ano e não tem como, né, fazer essa produção em cadeia e, ao mesmo tempo, armazenar esse produto. Então, Santo Antônio também vai ter essa vantagem. Então, está sendo proposto uma cooperação internacional objetivando, né, na verdade, 6 pontos. Primeiro, né, de impulsionar e expandir a efetiva cooperação entre São Tomé e Santo Antônio da Patrulha. Num segundo momento, né, essa geminação internacional, que é o intercâmbio entre pessoas e ideias, não é só o intercâmbio entre pessoas e ideias, nas questões econômicas, nas questões sociais, nas questões culturais e profissionais. E entra aqui também a área da educação superior. Temos o orgulho de dizer que temos uma universidade pública federal instalada em Santo Antônio da Patrulha, a Universidade Federal do Rio Grande, já neste momento com 5 áreas de atuação. Uma engenharia agroindustrial, agroquímica, uma outra engenharia agroindustrial, indústria alimentícia. Neste governo 2020, nós implantamos, em cooperação com a FURG também, a engenharia de produção. E no governo que me antecedeu, né, no governo 2013 e 2016, o curso de Ciências Exatas, Matemática, Física e Química, e agora, na nossa gestão 2020 também, além da engenharia que eu já falei, o curso de Administração. E São Tomé é muito rica na questão da educação. Lá, praticamente, né, quando fala-se África, pensa, né, em coisas distintas, mas na educação básica lá, eles realmente estão muito avançados e nós, né, sabemos que eles precisam do apoio também na questão da educação superior. Então, este convênio, né, são desafios de enfrentamento também para a Covid-19, esse intercâmbio, intensificar a relação comercial já existente entre essas duas cidades, e repito e reforço o que o César falou, a questão da metalmecânica, né, o setor metalmecânico, a questão também do nosso arroz. E não sei se sabem, eu acho que muita gente não sabe, Santo Antônio da Patrulha tem uma unidade que produz os veículos da GM, o Onix e o novo Onix. É uma empresa multinacional, a sede é no Canadá, tem 25 unidades espalhadas pelo mundo todo e 3 unidades no Brasil. E uma delas é em Santo Antônio da Patrulha, né? Então,
gerando a tecnologia, né, do desenvolvimento desses carros. Quase 100% dos componentes são produzidos em Santo Antônio da Patrulha, e essa experiência também se leva para o mundo, né? Porque a própria Magna Cosma, que é a empresa que eu estou citando, nós somos, na verdade, aí um sonho entre o porto, o mar e a serra. Estrategicamente, tudo passa para os Santo Antônio, né? Então, essa relação de Santo Antônio também nessa área, né, da indústria automotiva é centro, porque ela não queria ficar dentro, né, da própria GM aqui em Gravataí. Escolheu Santo Antônio pelas alternativas do seu caminho, porque se a RS-30 tem um problema, ela pode expandir, faz isso de uma forma principal, pela nossa freeway. Então, ela nunca deixa de entregar o produto, né, na GM em Gravataí, porque Santo Antônio, sob o ponto de vista logístico, com referência a seus caminhos, seus acessos, se dá desta forma que eu falei. Dá quantos quilômetros, hein, prefeito? E ainda, por último, né, promover esses laços de estreitamento, né, na educação superior. Pois não? Quantos quilômetros dá de distância de Santo Antônio da Patrulha para o litoral e Gravataí? Para o litoral, 50 quilômetros, que a praia mais próxima é Tramandaí. Para a serra, Taquara, mas Taquara fica 34 quilômetros. Vamos botar Gramado, né? 70 quilômetros de Gramado. É muito perto. E 70 quilômetros próximo a Porto Alegre. Então, tudo, né? E acesso direto ao Porto de Rio Grande e acesso direto à BR-101, que é São Paulo, que é o grande centro econômico do nosso país. E vamos lá, está a 70 quilômetros de aeroporto, né? Também 70 quilômetros de aeroporto. De Porto Alegre de aeroporto. Vamos fazer um break, na volta vamos continuar falando sobre esse assunto. Nós estamos aqui com o programa com o prefeito Daisson Maciel da Silva, prefeito de Santo Antônio da Patrulha, Armando Burdi, jornalista e comentarista político da RDC-TV. Em breve a estreia do programa do Armando Burdi aqui na nossa emissora. Detalhes não vou revelar, spoilers não vou revelar. E também o meu querido César Redel, consultor em relações internacionais. Já retornamos. De volta nesse segundo bloco do Cruzando as Conversas. Hoje estamos falando de internacionalização dos municípios. Participações de Armando Burdi, jornalista, comentarista político da RDC-TV, César Redel, consultor em relações internacionais, e Daisson Maciel da Silva, prefeito de Santo Antônio da Patrulha. O nosso programa é um oferecimento da Associação dos Oficiais da Brigada Militar, defendendo quem protege você. E de Porto Color Soluções Gráficas. A Porto Color atende pelo WhatsApp e você pode ter os serviços da Porto Color na sua casa. Bom, eu queria só comentar aqui, na volta do nosso programa, que a Ana Paula Mejolaro, que está aqui conosco, mandou para mim os países com que Santo Antônio da Patrulha se relaciona. E é uma penca de países, né? Países dos mais diversos, não apenas da América e da Europa. O arroz vai para a Jamaica, por exemplo, né? Tem bandeiras aqui que eu não reconheço, admito a minha ignorância, né? Para ver como são países dos mais variados, né? E nos mais variados setores da economia. Mencionei o arroz, que é da área agrícola, mas, né, o polo metal mecânico, a indústria calçadista, produtos de açúcar, como confeitaria, doces, amendoins. É muito diverso, quer dizer, as oportunidades estão aí, né, César? E a partir desse diagnóstico... Tu é melhor em bandeiras de países do que eu, por exemplo. A partir desse diagnóstico, né, Macalossi, a gente consegue determinar algumas questões importantes. Por exemplo, a cadeia produtiva do arroz de Santo Antônio e a cadeia produtiva do polo metal mecânico são as principais em termos de volume, né? E elas possuem ali um grau intenso de relação comercial com a África, né? A indústria calçadista, se a gente for fazer a leitura do diagnóstico,
tem uma ênfase maior no mercado da América Latina e América Central. Inclusive, esse diagnóstico, Macalossi, ele serve também para que o município possa, junto com a iniciativa privada, reavaliar a possibilidade, inclusive, de diversificação de mercados. Mas se hoje há uma concentração da indústria calçadista de Santo Antônio no mercado da América Latina, sendo que há alguns mercados muito cativos da importação do calçado, é algo que nós podemos incluir no projeto, entender essa dinâmica de relação internacional e depois vem a cadeia aí, digamos assim, de todos aqueles produtos derivados, né, da cana-de-açúcar, a rapadura, conhecida rapadura de Santo Antônio, né, os doces, né, em grande medida eles são exportados significativamente para o mercado americano, né? Então, Santo Antônio acaba saindo um pouco da curva dos municípios. Geralmente, o município ele possui uma vocação comercial focada ou é numa commodity ou é numa alta intensidade com a indústria. Santo Antônio, o município consegue congregar várias cadeias produtivas ao mesmo tempo, tendo uma diversificação comercial e tendo uma intensa relação com diferentes países, não é refém de algum país. A gente sabe quando o município possui uma relação muito exclusiva com algum país, é geralmente uma questão de estabilidade política, de riscos internacionais, podem mudar toda a conjuntura do município, né? Então, Santo Antônio tem essas características e ainda se soma várias outras questões que são importantes. É um destino de turismo rural, possui hotéis grandes dentro da área de turismo rural, possui o caminho gaúcho de Santiago, que tem um espelhamento com o caminho famoso, né? Caminho de Santiago, da Espanha. Então, todos esses indícios, né, nós verificamos numa etapa, juntamente com a equipe da Prefeitura. Isso desde sempre, a equipe do DAISOM foi muito atenciosa, todos os secretários, a secretária Cleia, né, muito atenciosa, também envolvidos no projeto. Isso é muito importante, que o projeto ele tenha uma governança que envolva a equipe da Prefeitura, que envolva as associações comerciais, como no caso de Santo Antônio, a iniciativa privada, né? Para que todos possam ter acesso a esses benefícios, né? O objetivo final é aumentar a qualidade de vida a partir de um projeto para a sociedade como um todo. Então, resumindo assim, em termos concretos, né? O município, nós começamos um projeto, não faz muito tempo, é um projeto que tem uma janela aí de 3 meses, talvez, né? O município já consegue articular historicamente a sua primeira articulação internacional com São Tomé, dentro dessas 3 áreas concretas que o prefeito DAISOM citou, o ensino superior, a indústria do pescado e a intensificação comercial, né? Já há um interesse manifesto, por exemplo, da missão diplomática de Cabo Verde em intermediar uma geminação da cidade de Santo Antônio com a capital do Cabo Verde, que é Praia, né? E se a gente olha para a questão geográfica, essa estratégia que nós fizemos para Santo Antônio, já coloca Santo Antônio na entrada de 2 portos internacionais, né? Em Cabo Verde, em São Tomé, que são arquipélagos, né? Então, o primeiro pé que Santo Antônio coloca na África, né? Já são com 2 cidades que possuem similaridades, que vão trazer benefícios concretos, que representam uma estratégia por detrás disso, né? Colocando ali na principal entrada dos portos internacionais, para intensificar ainda mais o comércio de Santo Antônio e a gente poder verificar também, né, as possibilidades com outros países. Mas a gente vai dando um passo, né, de cada vez, né? Primeiro, a gente inicia o projeto, a gente faz um diagnóstico com a equipe da Prefeitura, né? A gente monta esse perfil internacional que você está vendo aí no seu telefone celular, né? E depois, agora, recentemente, nós iniciamos a fase da articulação internacional. Nós fazemos essa assessoria direta, juntamente com o município, nós entramos em contato com os organismos internacionais, visando recursos, né? Isso. Com cidades irmãs que podem trazer benefícios concretos, né? Tudo isso nós fazemos dentro da concepção desse projeto, que envolve, inclusive... Eu acho que é importante dizer o seguinte, né? Não é apenas para Santo Antônio da Patrulha, qualquer município pode ter uma coisa assim, bastando se organizar para tanto, né? Qualquer município, né? Santo Antônio é um município que possui 43 mil habitantes. Mas agora, qualquer município, né? E todo município tem a sua vocação, né?
tem a sua cultura, a sua realidade. Né? O trabalho, né, da consultoria é justamente identificar quais são essas potencialidades, levar elas para fora e tentar trazer toda essa série e sorte de recursos internacionais. É claro que isso vai ser importante também para o município, mais adiante, ter um marco regulatório, né, que dê as balizas de atuação internacional. Isso é um papel do Legislativo. Eu aproveito aqui e cumprimento o vereador Gabriel Dietrich, né, que era o chefe de gabinete do prefeito Daisson, que está nos assistindo, também foi um entusiasta desse projeto, certamente vai conseguir congregar esse projeto juntamente também com a própria Câmara de Vereadores do município. Ou seja, todas as instituições públicas e privadas possuem um papel preponderante para que a gente obtenha resultados com esse projeto de internacionalização. Né? Muito bem. Armando Burdi. Guilherme, eu conheci o trabalho do escritório do professor Redel há 6 meses. Fiquei impressionado positivamente pela inovação, pela credibilidade que o professor tem, todos os títulos, a carreira acadêmica, as titulações falam por si. E por ser amigo do prefeito Daisson há muitos anos, eu sugeri para ele: olha, Daisson, tem uma possibilidade aí, nossa querida Santo Antônio. Eu costumo dizer que eu sou, do coração, eu tenho Santo Antônio como minha cidade. E dá uma entrada no site, dá uma olhada, se tiver algum interesse, telefone e tal. E dali surgiu o estreitamento das relações e os resultados estão aparecendo. Eu quero fazer uma referência adicional a essa sensibilidade do Daisson. Conheci o Daisson em 1982, como chefe do Departamento de Engenharia Estrutural da Cientec, a Fundação de Ciência e Tecnologia do Estado do Rio Grande do Sul. Nenhuma obra do Estado era realizada, nenhuma obra do Estado, obra de engenharia, era contratada sem que passasse pelo crivo e tivesse a assinatura do engenheiro Daisson. Infelizmente, durante todo o período, jamais houve sequer todas as obras iniciadas, executadas, concluídas com pleno êxito, porque ele é um grande calculista, conhece profundamente, tem uma carreira acadêmica. Quando ele estava para se aposentar, eu imaginei que ele exerceu cargos no Executivo Estadual, foi diretor executivo, presidiu a fundação criada em 1942, e eu perguntei: bom, agora vais abrir um grande escritório de engenharia, vais lecionar? Ele disse: não, eu tenho uma dívida com a minha cidade, eu vou me candidatar a prefeito. Mas tu vai abrir mão de uma carreira, mas eu tenho esse dever. Então isso aí já revela a personalidade, o perfil, o caráter, e fez uma grande gestão, trazendo empresas de grande valor, de grande importância, geração de emprego. E ele referiu um feito que eu acompanhei também de perto, como amigo. Quando ele me disse que estaria buscando atrair uma escola de ensino superior, uma escola pública de ensino superior, e quando me disse que era a Universidade de Rio Grande, da cidade de Rio Grande, para mim, mas é uma ousadia, porque é um crivo tão rigoroso, uma universidade lá de Rio Grande se instalar em Santo Antônio da Patrulha, pois Daisson, graças à sua competência, à sua dedicação, à sua credibilidade, conseguiu. E nesse período do processo, eu fui a Rio Grande, tinha familiares lá, fui visitar a universidade, tinha uma exposição, e fui apresentado, conversei com um dos vice-reitores e perguntei para ele: e a ida para Santo Antônio? E o vice-reitor me disse: nós vamos para lá, nós vamos plantar uma semente muito boa lá. Fez grandes elogios ao prefeito Daisson, que deu andamento ao processo. Olha, passar pelo crivo do Ministério da Educação em Brasília para instalar uma unidade da Universidade Federal, isso é um feito extraordinário, foi obra
o prefeito Daisson, a sua equipe, e hoje tem ali a possibilidade da formação de uma mão de obra muito qualificada. Então, por todas essas circunstâncias, Santo Antônio da Patrulha está de parabéns. Parabéns ao prefeito, parabéns ao escritório César Redl, pela possibilidade que estão de propiciar um salto extraordinário de desenvolvimento e progresso. Então, eu fico acompanhando esta aula, mais entusiasmado ainda do que eu já estava, na esperança de que esses primeiros passos tenham sequência, acelerem, e que mais e mais municípios do Rio Grande do Sul estendam suas pontes, porque hoje não há mais limite. Com o avanço das comunicações, não há obstáculos mais, não há mais obstáculos. É manter a relação através de pessoas que conhecem, que são competentes, têm credibilidade, e realizar esses acordos que são muito benéficos. E só para concluir, o prefeito Daisson disse que os prefeitos vão a Brasília em busca de recursos. Realmente, Brasília ainda tem um pouquinho, porque há algum tempo atrás era muito comum os prefeitos se dirigirem à Assembleia Legislativa para conversar e convidar deputados a percorrerem algumas secretarias em busca de recursos. Hoje não fazem mais isso porque o Estado não tem recursos. Então eu volto à minha formulação inicial. O Estado está mal, não pode continuar mal. Um Estado que tem esta pujança extraordinária de um solo que alimenta o Brasil e o mundo, que tem as melhores universidades no ranking nacional, latino-americano e até mundial, que tem infraestrutura, que tem estradas, que tem hidrovias, que está próxima do mar. Por todas essas circunstâncias, esse esforço que municípios, escritórios, governos fazem no sentido de superar as dificuldades agravadas por essa trágica pandemia, eu sou otimista e esperançoso. Acho que Santo Antônio, com o escritório do professor César, dão um passo muito importante que merece ser, no mínimo, conhecido por outros prefeitos dos demais municípios que terão início de suas gestões a partir de 1º de janeiro. Muito obrigado, Macalossi, pela oportunidade. Um abraço ao professor César e ao prefeito Daisson. Muito bem, está aí Armando Burdi. E esse ponto que o Armando traz, obrigado, Armando, pela participação aqui no nosso programa hoje. Eu agradeço as palavras aí do nosso querido jornalista Armando Burdi, né? Que é o nosso verdadeiro pontífice, né? Aquele que faz as pontes, domina esta arte, né? De fazer as pontes. Eu agradeço muito carinho pelo jornalista Armando Burdi, a seriedade dele e as pontes que ele cria em prol do desenvolvimento do nosso Estado, né? Um grande abraço, Burdi. Para fechar, prefeito, o Armando falou aí sobre como isso pode ser, inclusive, um exemplo para outros municípios. Eu espero que quem lhe suceda na administração de Santo Antônio tenha em vista que existem projetos que extravasam as linhas de governos específicos e que representam algo perene, né? Projetos que podem ser considerados projetos de Estado. E me parece que há o caso de uma situação como essa em que você começa a desbravar o mundo através das potencialidades do município. Então, espero que esse projeto continue aí, seja lá quem for o próximo prefeito do município ou os próximos prefeitos do município. Essa iniciativa que o senhor tem, ela tem que ser multiplicada. E não necessariamente seguindo o mesmo tipo de ação, porque, afinal de contas, cada município tem uma natureza, tem uma história, tem um modelo econômico, tem uma projeção, mas, de qualquer maneira, a ideia é excepcional. Prefeito. Eu fico extremamente feliz, talvez sendo pioneiro, do ponto de vista não do passeio, mas de uma coisa técnica, prática, dando soluções alternativas para os nossos queridos patrulhenses.
Já conversei com o futuro prefeito, é um jovem, 30 anos, tem boa formação, já lhe deixei ao par. E a carta que estarei encaminhando a Santo Tomé, cujo texto não vou ler, essa semana, o resultado disso, na aceitação desse acordo de cooperação, se dará com o futuro prefeito de Santo Antônio da Patrulha. E também espero, o Guilherme, que este exemplo não só sirva para o futuro gestor da nossa cidade, Santo Antônio da Patrulha, mas também sirva a outros municípios gaúchos. Isso aí. Isso é de extrema importância, buscar alternativas de financiamento, ou a fundo perdido ou não, de forma internacional, é uma obrigatoriedade em função das dificuldades que temos no Estado e no país. E queria dizer também que Santo Antônio tem um potencial turístico fantástico, né? Já destacado pelo César Riedel, mas faz o quê? Uns 7 meses, 8 no máximo, a revista de bordo da Azul destacou os melhores hotéis do mundo, de países. E o Estribo Estância está lá em Santo Antônio da Patrulha, no meio rural, é o destaque do país chamado Brasil. Portanto, este hotel está recebendo delegações internacionais, fazendo a sua discussão de todo esse cenário, né, econômico do mundo, né, lá na nossa cidade, Santo Antônio da Patrulha. No final do ano passado, tinha um encontro com japoneses, né, em torno de quase 100 japoneses, fazendo a discussão, né, da sua nação em Santo Antônio da Patrulha. Então, isso também se soma ao acordo de cooperação que nós temos, oferecendo essa alternativa para conhecerem o nosso país, conhecerem o nosso estado e conhecerem Santo Antônio nessa relação de intercâmbio. Então, eu fico muito agradecido por isso. As palavras também do Armando até me deixam emotivo, mas ele também é padrinho, né? E aí prefaciou meu livro aí, né? O Diário de um Prefeito, né? Só peço para o professor deixar o livro mais para frente, que o Rivelino vai dar um close no livro. Consegue colocar ali, Rivelino? Está ali, ó. Diário de um Prefeito. A letra de fundo é de meu próprio punho e é o artigo que dá origem ao nome do livro. O senhor escreve os textos à mão e depois passa para o computador? Isso, exato. Muito bem, olha aí. Prefeito, além de tudo, um homem do mundo da literatura. Parabéns, prefeito. É importante desbravar a língua portuguesa e analisar os cenários e pincelar com poesia, porque a nossa vida também é muito mais do que o Vale de Lágrimas, né? Na verdade, Macalossi, a importância aqui é destacar o meu município. Mas a gente nunca escapa, né, da figura do porte do gestor. Eu tenho muito orgulho, né, de ter sido professor universitário durante 27 anos e meio no curso de Arquitetura e Urbanismo Ritter dos Reis e também professor da cadeira de Fundações na Universidade do Vale dos Sinos, a Unicinos. E isso me levou a ser autor de um livro que está já na sua 5ª edição. A relação entre a estrutura, que é sempre uma coisa muito pesada para o arquiteto, que são números, né? O cálculo estrutural, na qual eu me especializei e tenho o meu mestrado nessa área, né? Pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Então, esse livro, né, é a relação entre a estrutura e a arquitetura, tornando mais fácil a compreensão para o arquiteto da questão estrutural, né? Então, também isso muito me orgulha, né, ser autor desse livro junto com um colega meu, né? Então, quero agradecer a oportunidade que foi me dada. É a 2ª vez que eu venho à RDC, no teu programa, e cruzar estas conversas da forma com que cruzamos, tenho certeza, né, que isso me enriquece muito também, sob o ponto de vista de ser um gestor da minha cidade, Santo Antônio da Patrulha. Muito obrigado por essa oportunidade. Prefeito, eu que lhe parabenizo pelo trabalho, pela iniciativa e pelo fechamento do seu mandato. Tenho certeza que Santo Antônio da Patrulha, que o senhor deixa, é muito melhor que a que pega. Então, parabéns aí
e nós estamos de portas abertas para o senhor. Obrigado. Muito obrigado. Obrigado. E também gostaria de agradecer a presença aqui nos estúdios do meu querido amigo César Reda. César, obrigado. Parabéns aí também pelo trabalho. Obrigado, Macalossi. Eu te parabenizo também a RDC TV por propiciar este espaço para que nós possamos discutir, né, estratégias de articulação internacional dos municípios e do Estado do Rio Grande do Sul, que precisa incentivar os municípios, a sua capacidade de desenvolvimento, de competitividade, para criar uma estratégia mais ampla. E parabenizo o prefeito Daisson, que desde o início foi uma mente muito aberta, né, para ouvir outras possibilidades de desenvolvimento, estratégias de articulação. Nos recebeu de uma forma muito calorosa, né? Ele e toda a sua equipe de Santo Antônio da Patrulha que abraçaram esse projeto e nós agora estamos aí logrando êxitos concretos. Então também deixo aqui o meu parabéns ao prefeito Daisson. Agradeço também o nosso querido jornalista Armando Burdi, né, por estabelecer essas pontes em prol do desenvolvimento dos municípios, da agenda municipalista do Estado do Rio Grande do Sul e arremato dizendo justamente essa conclusão do Daisson foi perfeita. Esse projeto de internacionalização ele visa criar uma reputação internacional para o município. E as empresas, a reboque, se favorecem desse projeto. Um hotel que tem uma inclinação mais internacional depende também de um projeto amplo do município, de uma reputação internacional, ele pode se favorecer disso. Então, todo mundo sai ganhando, a sociedade patrulhense toda sai ganhando, e aqueles prefeitos também que abraçarem, né, essa causa do desenvolvimento de recursos que hoje não existem aqui internamente. Muito obrigado, Macalossi. Obrigado, César. Obrigado também à Ana Paula, sempre muito querida e muito parceira nossa. Obrigado ao Armando Burdi também pela sua participação essa noite aqui no nosso programa. Não sei se o Armando ainda está conosco. Armando, está aí? Sim, sim. Armando, querido, muito obrigado, boa noite. Eu que agradeço. Espero tê-lo aqui em breve de novo conosco no estúdio. Com muito prazer. Isso aí. Armando Burdi, jornalista, em breve o programa do Armando, só estou incitando aqui, né? Mas eu já posso dizer que vai ser muito bom. Mas aí é redundância, né? Redundância. Não é spoiler, é redundância. Abraço aqui para o Gabriel Dietrich, que tu havias mencionado, ele, o Lisandro Cardoso, Viviane Silveira, Miriam Reis, todos cumprimentam o prefeito. E quem lhe manda um abraço, prefeito Daisson, o Ademir Bareta, que sempre está na nossa audiência, manda um abraço para ti. Obrigado. Cumprimenta pela amizade e também pelo trabalho que realiza. Obrigado. É isso. Nós vamos fazer um intervalo e na volta a inauguração da ponte aqui do Guaíba. Com atraso, né? Era para ter sido inaugurado há muitos anos atrás. Mas antes tarde do que nunca. Voltamos na sequência. Estamos de volta aqui na RDC com o último bloco do Cruzando as Conversas de hoje, que discutiu a internacionalização dos municípios e o exemplo dado por Santo Antônio da Patrulha, que é pioneiro nesse aspecto. O prefeito Daisson Maciel da Silva estava aqui conosco falando sobre essa iniciativa pioneira. O nosso programa é um oferecimento da Associação dos Oficiais da Brigada Militar, defendendo quem protege você. E de Portocolor, soluções gráficas. A Portocolor atende pelo WhatsApp e você pode ter os serviços da Portocolor na sua casa através das redes sociais. É só contatar a Portocolor. Muito bem. Vamos para a Ponte do Guaíba. A Ponte do Guaíba, que era para ter sido inaugurada há muito tempo atrás. A obra começou no governo Dilma Rousseff, se arrastou e agora finalmente foi concluída. Um dos bons ministros do governo Bolsonaro é o ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas. O presidente esteve aqui, junto com outras autoridades, para inaugurar essa obra tão importante para o nosso estado. Matéria da Yasmin Luz, que esteve lá. Em visita ao Rio Grande do Sul nesta quinta-feira, o presidente Jair Bolsonaro inaugurou o trecho já concluído da nova Ponte do Guaíba, em Porto Alegre. Também participaram da cerimônia o ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, o diretor-geral do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, DENIT, General Santos Filho,
o governador do estado, Eduardo Leite, além de deputados federais. O momento é para nós inaugurarmos uma obra que não começou conosco. Como a grande maioria das obras não começaram conosco. Mas nós falamos, nós vamos terminar todas aquelas que forem possíveis serem terminadas. Que afinal de contas, né, entre começar uma obra e terminar outra, a diferença, logicamente, tem o trabalho no meio, mas é muito menos difícil e muito mais proveitoso nós terminarmos obras. Bolsonaro também comentou sobre a pandemia no país. Me permite falar um pouco do governo. Eles estão vivendo um finalzinho de pandemia. O nosso governo, levando em conta outros países do mundo, foi aquele que melhor se saiu, ou um dos melhores que saíram, no tocante à economia. A estrutura foi entregue parcialmente. Os veículos podem usar o vão principal da nova ponte, mas apenas 3 acessos estão liberados ao tráfego. 3 ramos da interseção com a Freeway devem ser terminados em 2021, incluindo o que liga o centro de Porto Alegre ao município de Guaíba. Tivemos um ano de 2020 super difícil, super desafiador, mas não deixamos de celebrar que a gente está concluindo o ano no Ministério da Infraestrutura com mais de 80 obras entregues. Essa é a 81ª. Mas a lógica é essa, se a estrutura está pronta, vamos liberar logo para a população usar, vamos dar isso de presente para o usuário, porque é uma ponte que vai ligar a capital Porto Alegre ao sul do estado. A nova ponte do Guaíba estava em obras há 6 anos e deveria ter O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, comparou a inauguração a um bálsamo. Para ele, a obra sinaliza o crescimento da competitividade dos gaúchos. Mas momentos como esse, em que a gente celebra uma entrega de uma obra pública tão relevante, impactante, são um bálsamo e são igualmente importantes para renovarmos a nossa confiança no futuro. Se a gente passa por um momento difícil no presente, o que nos faz atravessar esse momento difícil em direção ao futuro é a expectativa de um futuro melhor. E esse futuro melhor, ele é renovado na nossa convicção a partir de entregas como essa. Uma obra relevante, não apenas pela ligação com essa nova ponte da região sul do estado, uma região que economicamente precisa desta obra associada à duplicação da BR-116, e falo com a propriedade de ser daquela região, mas uma obra que atenderá também, do ponto de vista logístico do nosso estado, para melhorar a competitividade. A expectativa do DENIT é que aproximadamente 50 mil veículos devam trafegar diariamente pela nova travessia do Guaíba. A estimativa do órgão para concluir a duplicação é até o final de 2021. Esperamos que esses prazos sejam respeitados, ao contrário dos prazos estabelecidos no governo petista, que foram mais do que atropelados. A incompetência gerencial do governo PT fez com que a ponte só ficasse pronta hoje. Isso tem que ser lembrado. A obra começou lá atrás, era para ter ficado pronta em 2017, não ficou pronta, e daí agora, finalmente, é inaugurada. Há que se aplaudir a inauguração, obviamente, mas lembrar que houve um atraso. E atraso significa perda. Perda de recurso público e perda de recurso privado. Menos produção, mais atravanques, menos logística. Então, as obras precisam ser tocadas. Um aspecto positivo do governo é esse. O ministro Tarcísio de Freitas é um tocador de obras. Tem feito isso. Girado o país. É fundamental fazer isso. Estava faltando. Esse é um diferencial positivo que eu sei reconhecer. Eu critico, mas também sei elogiar. E elogio sem, obviamente, babar. Mas, quando é para se dizer o que é correto, o que é adequado, o que foi importante, a gente fala. E aqui está um caso desses. Tarcísio de Freitas vem fazendo um bom trabalho, as obras estão acontecendo e elas são importantes para o desenvolvimento.
Agora, o desafio é completar a obra, porque tem elementos ali que vão requerer, inclusive, ações judiciais de desapropriação. Me parece. Como vai ser isso? A ver. Felizmente, a parte principal da pista está pronta, né? E eu não me esqueço, Rivelino, a vez que a Dilma Rousseff foi inaugurar a ponte de Laguna, que também demorou um tempão para ficar pronta. Aí, no dia da inauguração, ninguém podia transitar pela ponte. Ela interditou a ponte para inaugurar a ponte. Coisas de Brasil, né? Bom, nós vamos encerrando o programa. Eu gostaria de mandar o meu abraço aqui para a nossa querida Vitória Carolina, que não é mais da RDC, ela saiu da RDC em busca de novos desafios, em busca de outras conquistas profissionais. Eu desejo à Vitória todo o sucesso do mundo. A Vitória é uma querida amiga, uma grande profissional, e eu não me esqueço que a conheci quando ela estava completando o seu curso de jornalismo, veio até a emissora e fez uma entrevista comigo no antigo estúdio do Cruzando as Conversas. Temos uma foto que está inclusive no Google, eu, ela e mais um colega dela, e ela questionou-me sobre o jornalismo da RDC, foi a pauta da entrevista. Falei sobre a política, falei sobre como é que nós nos colocávamos no mercado, e eis que, pouco tempo depois, a Vitória veio trabalhar aqui, né, sendo nossa repórter, participou da nossa cobertura das eleições, inclusive participando das sabatinas com os candidatos a prefeito no interior. A Vitória é uma grande profissional, tenho certeza que onde quer que esteja, fará sucesso. Um beijo para ti, sucesso na vida e uma boa noite a todos. Cruzando as Conversas. Oferecimento: Associação dos Oficiais da Brigada